Gente, olha só, nós vamos começar a nossa atividade. Qual é a ideia, gente? Andrews vai começar com uma palestra que tem, na realidade, nos ajuda até a compreender um tema que nós temos aqui vamos falar, na nossa disciplina de história, que é o século XIX. Na verdade, o Machado está virando do século XIX, mas ele é um fruto daquela história que nós estamos chamando de Revolução Francesa, liberalismo, tem outros ismos desse período. Então, a ideia nossa é fazer um bate-papo. Se vocês quiserem, para ficar mais quilombo ainda, essas cadeiras se aproximarem daqui, melhor ainda. Então, eu vou chamar aqui o Andrews para sentar aqui do lado. Andrews Felipe Roque. É formado em letras pela UTFPR. A Andréia Cambuci, que está aqui do lado. O Jamaica. Célio Roberto. Você pode sentar com eles aqui já. Então, mas isso é bom, gente, que a temática aqui, vocês perguntem, devorem o Andrews, conversem com a Célia, porque vai ser 3... Eu achei muito interessante a coincidência do encontro dessas 3 pessoas, porque uma está no urbano, pensando as vidas dos jovens negros em periferia em Curitiba. A Célia conheceu toda a história do quilombo, e nós temos um servidor aqui que é de um quilombo. Ele veio de um quilombo, que é o Gilmar. A família dele é originária de quilombo em Ponta Grossa. Daqui a pouco ele vai aparecer para falar. E o Andrews, que vai nos falar um pouco de uma das maiores polêmicas do Brasil, que é discutir o Machado Negro. Uma oportunidade, gente, que eu nunca tive, porque essa é uma discussão séria sobre essa dimensão da negritude em Machado de Assis, que é disputadíssima. Então a gente faz aqui uma abertura para passar a palavra para o Andrews e vamos nos movimentando. Logo após vai ter uma exposição aqui do lado, de arte africana, e a pessoa que vem, ela também vai conversar um pouquinho com vocês. E para finalizarmos, teremos poesia. E o Paulo também comenta um pouco por quê, gente. Hoje nós estamos comemorando 3 anos da Rádio Amintas. A Rádio Amintas é um projeto social coordenado pelo professor Paulo Dias, na Colégio Amintas. Um pouquinho? Fala um pouquinho, Gilmara. Baixar um pouquinho o volume, um pouquinho. Peço desculpe pela informalidade. Boa tarde. Eu sou diretora do Colégio Amintas e já há algum tempo nós trabalhamos com esse projeto, há 3 anos. E é um projeto que tem trazido para os nossos alunos um nível de conhecimento bastante interessante. É um projeto que proporciona discussão, estudo, pesquisa, interação. É claro que, para que dê certo, a gente precisa de um grupo de pessoas envolvidas. Lá no colégio nós temos a pedagoga Elisângela, que está sempre junto com o professor Paulo, dando o suporte que ele precisa, mas trazendo também temas interessantes, atualidades, movimentos estudantis, enfim, tudo aquilo que para nós é importante, e o adolescente, o jovem, ele tem que estar por dentro, ele precisa estar envolvido nesse processo. Então, é um projeto muito interessante, e essa possibilidade de estar falando do Machado, né? Eu sou professora de língua portuguesa, então sou apaixonada pelo Machado, mas estar falando do Machado nesse contexto, nessa temática, é muito interessante. Então, eu espero que vocês tenham realmente um tempo bastante agradável, que seja um tempo rico, e muito parabéns pela instituição, pela iniciativa desse projeto. Tá? Muito obrigada. E o professor Paulo realmente tem sido para nós, assim, tem trazido para nós uma gama de informações através da Rádio Amintas. Eu que agradeço a senhora. A Mayara está ajudando a coordenar as atividades dessa semana, desse bate-papo. Você quer falar alguma coisa? Bom dia, gente. Eu queria só agradecer a todos vocês por estar aqui e falar também que é um privilégio, né, a gente poder aqui no Campus Pinhais aprender as coisas, ter conhecimento desses assuntos diversos de uma forma tão diferenciada, né, que é o que eu mais gosto de estudar aqui. Acho que vocês também, né? E eu quero que vocês aproveitem bastante e aprendam muito da mesma forma que eu estou aprendendo. Obrigada, viu, gente? Gente, agora eu vou passar... Eu quero também agradecer a direção de campus, que permitiu que esse evento se realizasse, na pessoa do Boar e do professor Alexandre. E agora eu vou passar a palavra para o Andrews. Aí vamos fazer assim, de dar 20 minutos para o Andrews, 20 minutos para o Jamaica, 20 minutos para a Andréia. E aí vocês também, se vocês tiverem alguma pergunta, Andrews, podem ir perguntando no meio também. A gente faz um bate-papo. Gente, boa sorte, vamos começar. Então, começando. Antes eu queria agradecer ao professor Igor, ao professor Jefferson, que estão organizando esse evento aqui, me convidaram com
E a Maiara também, né? Aliás, foi a Maiara que veio me convidar, toda pessoalmente. Na verdade, não foi nenhum convite, né? Foi mais uma pergunta que só tinha uma resposta. Sim. Ela já veio perguntando, Anderson, qual que é a palestra que você pode dar para a Semana da Consciência Negra? Ela não me deu nenhuma opção, né? Então a gente agradece quando as pessoas convidam a gente assim, né? Talvez eu possa decepcioná-los um pouco aqui hoje, né? Falando sobre o Machado de uma forma diferente do que as expectativas, talvez até as expectativas do professor Igor, estejam se projetando sobre mim aqui, sobre essa conversa, né? Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, mas eu vou fazer muitas perguntas a vocês também, certo? Quero começar então, pessoal, falando sobre o Machado Negro. Já dei o nome dessa palestra aqui assim, né? Primeiro a gente precisa entender que estamos falando de um escritor. Machado Negro é o Machado de Assis. Machado de Assis, escritor, como o professor Igor disse, do final do século XIX, né? Da segunda metade do século XIX, que atravessou um pouquinho o século XIX, chegou no século XX, mas sua produção se concentrou principalmente nesse momento de transição, que vocês conhecem. Machado de Assis posso dizer que é o cânone master da literatura brasileira, né? A gente nasce brasileiro sabendo quem é Machado de Assis, quase, né? Faz parte do nosso imaginário. A gente sabe quem é Machado de Assis, a gente julga, já nasce tendo opinião, né? Quem se Capitu ou Bentinho, quem era o certo, quem era o errado, mas a gente não lê Machado de Assis. E a ideia aqui hoje é mostrar um pouco da genialidade dele. A gente sabe que ele é gênio porque dizem pra gente que ele é gênio, mas será? E hoje, né, com a popularização do público, né, do público leitor, com a popularização também do processo de autoria e da crítica literária, a gente tem questionado cada vez mais, né, essa coisa do cânone. Por que a gente tem que estudar o Machado de Assis e não pode estudar o escritor de Piraquara, por exemplo? Né? Então, a gente tem discutido. E a minha ideia aqui hoje é mostrar para vocês por que a gente pode ler Machado de Assis e o que ele tem para acrescentar aqui hoje em respeito a essa Semana de Consciência Negra, né? Eu trouxe aqui para vocês, então, uma nota de 1000 cruzados. Essa nota circulou mais ou menos de 89, do ano de 89 até o ano de 90, por mais ou menos um ano, com a figura do Machado de Assis estampado. Vocês podem olhar essa figura e falar, professor, mas o Machado ali está negro? Não se sabe, né? É uma figura que a gente não pode dizer se é negro ou não. A gente também, ali ao lado, tem uma florzinha, vamos dizer ali, né? Estão percebendo? Que seria aquela marca d'água das notas, né? Aquela florzinha ali é o símbolo da Academia Brasileira de Letras, que teve como um dos fundadores o Machado de Assis. Pessoal, começo aqui hoje fazendo uma pergunta para vocês. Por favor, pode mudar, Cauane. Belezinha. Pergunta que talvez vocês não esperassem responder aqui hoje. E talvez não pensem em muitas coisas e muitas coisas que talvez vocês não quisessem dizer. Mas qual que é o papel de um negro? Ou do negro? A gente tem muitas pessoas que são negras aqui, né? E você pensa, estamos numa semana de consciência, qual que é o papel de um negro? Existe um papel? Com certeza muitas mensagens passam pela cabeça de vocês, né? E muitos de vocês vão entender que essa resposta ela precisa ser especificada, que ela é muito ampla, né? Então vocês podem pensar, por exemplo, que o papel do negro pode ser diverso, né? Qual que é o papel? Tem que ter um papel? Então, se fosse para especificar para vocês aqui hoje, a gente poderia pensar, qual que é o papel de um negro hoje, aqui? 21 de novembro, Instituto Federal do Paraná, Campos Pinhais. Qual seria o papel de um negro? Talvez vocês dissessem que o papel de um negro fosse palestrar aqui hoje. E bramar, né, de maneira muito crítica sobre a situação precária que ainda tem vivido o povo dessa etnia, dessa raça, vamos dizer assim, né? Tem um problema nas terminologias aí, mas enfim. Talvez o papel de vocês, talvez vocês dissessem que o papel de um negro fosse escutar a palestra aqui e ser o primeiro da fila para escutar. Talvez vocês dissessem várias coisas sobre o que pode ser o papel de um negro hoje aqui. Fosse dizer, louvar, né, as escassas políticas, as escassas ações públicas e privadas também
no aspecto social, econômico, de inclusão dos negros, e muitas vezes numa linha compensatória com aquilo que foi sofrido, né, as políticas compensatórias, vamos dizer assim. A gente tem inúmeras respostas que podem ser dadas. E eu pergunto para vocês aqui hoje, né, inclusive eu quero apresentar alguns papéis, talvez vocês pudessem dizer, porque essa resposta, vocês devem ter entendido, ela foi, né, historicamente, né, e temporalmente dada. Então, uma resposta a essa pergunta, ela revela história, de onde está se dizendo, um lugar, né? Eu disse para vocês o lugar aqui, talvez Instituto Federal do Paraná. Um tempo também, quando essa resposta tem que ser dada, e uma intenção, né? Qual que é a intenção dada por essa resposta? E nisso a gente teria diversas respostas. Eu quero mostrar para vocês alguns papéis que vocês conhecem. Você pode mudar, por favor, Kawane? A gente tem aqui algumas figuras que vocês conheçam, né? Então, talvez você dissesse que o papel de um negro seria to have a dream, né? I had a dream, né? A célebre frase do Martin Luther King, primeiro superior ali, talvez pudesse dizer que o negro seria ter um sonho, lutar por uma e acordar numa sociedade em que não há divisão, em que não há segregação. Talvez você dissesse que fosse lutar avidamente, politicamente, num governo de apartheid, como foi o Mandela. Talvez o papel de um negro fosse, uma resposta possível, pudesse ser mostrar todo o seu potencial artístico, né? E vocês muito aqui têm essas habilidades artísticas, né? Esse senso artístico. Como a gente tem lá em cima, quem é aquele lá em cima à esquerda? Vocês conhecem? À direita? Ray Charles. Read the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Read the road, Jack, don't you come back no more. Nunca escutaram essa música? Viu? Ray Charles, clássico pianista. Tem embaixo ali alguns mais modernos, né? Todos são bem modernos, né? Com exceção de um ali, né? Tem ali o Obama, que agora está entregando, né, para o Trump. Ser um político, primeiro político americano negro, e lutar, né, por esse papel, lutar pelo mundo mais igual, com menos segregação, com mais divisão de renda, com menos preconceito, né? Bramar trazer um discurso antirracista. A gente tem ali o Joaquim Barbosa, que, além de desenvolver grandiosos estudos na área de políticas inclusivas dos negros, dos afrodescendentes, foi o primeiro negro a fazer parte da Suprema Corte brasileira, que é o STF. E a gente tem ali também quem? Aquele à direita. Conhecem? O professor Paulo está estampando a camiseta dele ali, né? Zumbi dos Palmares também, né? Foi também vamos dizer, né, a época dele um ativista. Talvez essa palavra não existisse na época, né, mas a época dele era um ativista. Então esses são alguns papéis. Papéis reais que vocês conhecem, na sua maioria modernos, né? Mas eu tenho outros papéis para apresentar para vocês aqui hoje que tem mais a ver com a nossa palestra aqui hoje. Você pode mudar, por favor, Kawane? São papéis ficcionais, que também dizem muito da nossa realidade. Talvez vocês conheçam algum deles ali. Eu trouxe alguns mais moderninhos para vocês. Lá em cima, quem reconhece? Gabriela Cravo e Canela, aquela cena célebre da pipa, né? Obra ficcional, né? Personagem do Jorge Amado. E ali a capa de uma das publicações dele. E embaixo ali, aquele do meio, alguém conhece? Esqueceram? Garotada. Senhor Popo, não lembra do Dragon Ball Z? Eu não lembro como é que era o nome que ele vivia lá em cima no Templo dos Deuses, isso. E ali embaixo é uma figurinha das personagens da tia Anastácia, né? Também no Monteiro Lobato. Essas são inúmeras respostas dadas, né, a essa pergunta de qual é o papel. Respostas que são historicamente dadas, então que levam nessa resposta, inclusive, alguns preconceitos, algumas dinâmicas sociais, como o caso da tia Anastácia. A gente teve recentemente uma discussão muito grande, né, sobre o papel dela, sobre a forma como Monteiro Lobato, né, se representava ela, né, e a crítica querendo excluir Monteiro Lobato das leituras escolares por ser uma leitura preconceituosa, né, a gente avaliando um livro de mais de 50 anos a partir de hoje, né? Então são papéis, são algumas respostas. E hoje eu queria trazer algumas outras respostas dadas para vocês, apresentar, na verdade, uma solução também à pergunta feita no início, que é a resposta do Machado, né?
Machado de Assis, quero dar essa resposta. E o Machado, você pode mudar, por favor? A gente tem que pensar um pouco quem era a figura do Machado, né? Primeiro porque Machado ele era mulato, né? Ele era mulato. Ele nasceu, eu fiz uma tag de palavras ali, uma nuvem de palavras, vocês podem me ajudar a lê-la, né? Ele nasceu quando ali? 1839, né? Foi quando ele nasceu. Então ele nasceu já há um bom tempo, né? Numa época que o Brasil tinha acabado de passar pelo processo de independência, né? Pelo processo de independência não, tinha acabado de declarar a independência, o processo estava se iniciando, na verdade, né? E ele veio, né? Cruzou o século e foi publicar antes, inclusive, da abolição da escravatura no Brasil, né? E tem algumas coisas ali que talvez taxem um pouco o Machado, né? Ele é o nosso cânone master, né? Ele trouxe a literatura brasileira a nível mundial. E hoje ainda é inquestionável, né? Ainda é inquestionável. E a gente pode ver ali, ó, pessoal, que ele tinha algumas características muito peculiares. Por exemplo, ele era gago. Mulato, agora você pensa uma figura. Pensa uma figura colega de vocês. Mulato, gago, epilético. Ou seja, ele tinha ataques epiléticos, né? Sofria de ataques. Era pobre. Não teve educação formal. Então, Machado provavelmente não teve uma palestra de literatura na Semana de Consciência Negra sobre qualquer escritor maior, né, na época. E ele produziu a obra que produziu. De certa forma, ele teve que lutar contra a sua condição, superá-la, né? Ele era um cara tímido também, muito como vocês. E olha a produção que ele teve, mesmo sendo tímido, né? Os seus pais, eles viviam de agregados. E a figura do agregado aqui é uma figura muito importante. O que é o agregado? Aquele que vive de favor. Aquele que é um homem livre, mas não é proprietário. E não tem um ofício. Ele não tinha um ofício, ele não era um burguês, um comerciante. Vivia de agregado na casa de alguém. Basicamente tem muito a ver com o puxa-saco. Tem muito a ver com o puxa-saco. E os seus pais eram agregados. Na casa de uma senadora à época, né? Na verdade, da esposa de um senador à época, um senador falecido. Então eles tinham muitas propriedades, tinham títulos, né? E ele viveu lá. Só que ele não foi muito criado pelos pais, ele foi mais criado pela madrasta ainda, né? Então, olha como é que vai configurando a situação dele ali, né? O seu avô, os biógrafos dizem que o seu avô foi escravo na mesma propriedade em que seus pais foram agregados. Então, ele pegou um período de transição, desde de tendo um avô escravo para ter os seus pais libertos, né? Os pais livres, mas agregados. Ele morou por todo o tempo no Rio de Janeiro. E quando ele tinha a idade de muitos de vocês aqui, 15 anos, quantos tem 15 aqui? Quantos estão debutando? Eu, né? Ele publicou o seu primeiro poema. Foi quando ele começou na vida artística, né? Todas essas informações fazem muito sentido para o que eu vou dizer para vocês no final. O que mais que falta de dizer dele? Em especial isso, né? Se fosse para a gente falar, na verdade, como o professor Igor disse, né, de falar do século XIX e da figura do negro na literatura, o Machado não seria o principal escolhido para a gente falar na literatura nessa época. Na verdade, ele foi por muitas vezes criticado por colocar a figura do negro, na maioria das vezes, como uma figura secundária, como uma figura que, na verdade, muitas vezes se desempenhava na época. Então, ou seja, ele repetia um perfil escravocrata, ele repetia uma ideologia da época nesse sentido, né? De colocar o negro como sendo aquele que vai enviar recados, ou como o próprio escravo, ou como um servo qualquer da casa. Então ele não politizou a figura do negro dentro da sua literatura. A gente poderia, se fosse para a gente escolher outros escritores que representariam melhor a figura do negro no século XIX, poderia escolher o Castro Alves, por exemplo, que tem aquele célebre poema lá, O Navio Negreiro, que conta toda a história, né? Toda uma história de como sofriam os negros na viagem da África para o Brasil, né? No viagem de tráfico negreiro, né? Nessa importação de mão de obra, não dá para dizer barata, mão de obra gratuita, né? A gente poderia, por exemplo, falar do Aloysio Azevedo, que numa pegada mais naturalista colocou algumas figuras negras ali, né?
Só que, é claro, ele colocava algumas figuras negras com uma cara mais animalesca, assim, um negro como uma figura, como um animal mesmo, né? Que tinha muito a ver com o ideário da época, com a intenção da época de mostrar o negro como um animal, que é bruto ao trabalho, que só pensa em sexo, né? Que não tem fome, que só tem fome, que o principal dele é a fome, né? Então, como um animal mesmo, né? Que cede somente as necessidades fisiológicas. Então, a gente poderia falar do Aloysio Azevedo com a Bertoleza, a Rita Baiana, né? Que era a figura, não uma prostituta, mas uma mulher vulgar à época, né? Era uma mulher livre, sozinha, que se relacionava com os homens que eram de interesse dela, o que para a época era um terror, né? A gente poderia falar também do próprio texto dele, né? O Aloysio Azevedo tem um romance chamado O Mulato, né? Então essas seriam figuras. O próprio Lima Barreto, que era um negro, tinha uma escrita mais engajada à figura do negro na literatura do século XIX, da segunda metade do século XIX, de 1850 à frente. Mas eu escolhi hoje, pessoal, para a gente falar um pouco do Machado, em respeito à consciência negra, né? E não só porque ele era uma figura negra, a gente entender, né, que o nosso maior escritor da literatura brasileira, e eu falo isso, é muito opinativo, mas é difícil questionar isso, né? Mas também porque a gente tem que pensar hoje que é o dia de consciência negra, né? E não é o dia do negro. E é bem diferente falar isso, né? Se fosse o dia do negro, a gente cantava parabéns, comia um bolo e ia embora e estava tudo feito, né? Mas dia da consciência negra é dia de você reconhecer-se negro, de você entender a situação, entender a história, entender os desafios, inclusive, e todos conscientizarmos disso, né, em prol de tentar pensar políticas públicas, um mundo mesmo, né, de uma maneira bem idealista, um mundo mais igualitário, né, mais inclusivo. Porque o Machado de Assis, ele mostra uma solução de um problema que a maior parte da literatura brasileira da época representou. Nós, na literatura, vivemos, né, inclusive, na verdade, em toda a arte, inclusive até hoje, um processo de importação, né? Nós somos uma colônia, fomos uma colônia, e a gente recebeu, inclusive, né, a nossa formação intelectual, ela é herdada. Então, né, a gente teve tem todo um processo de dependência cultural. E foram importados modelos da Europa. Principalmente porque muitos dos nossos intelectuais se formavam lá fora, porque aqui a gente não tinha formação, né? A maioria deles se formava lá fora e trazia de lá as ideias que constituíram as ideias intelectuais aqui. Ideias intelectuais que, inclusive, movimentaram os principais, alavancaram os principais movimentos do Brasil, como, por exemplo, a independência. O professor falou, né, do liberalismo, o professor Igor, a gente vai entender um pouco do liberalismo. Esse foi um modelo importado. E o Machado vai ver na vida intelectual e na produção literária da época uma incoerência com o modelo importado e a situação brasileira e o contexto brasileiro. E vai ver que ele vai se conscientizar disso, vai propor algumas soluções literárias. Então, quero apresentar para vocês aqui hoje um Machado que propõe uma solução não somente ética, não somente ideológica, né, sobre a figura do negro, mas a figura também da escravidão, né, o processo da escravidão, mas também uma solução estética, porque a gente está falando de literatura. Quando a gente fala de literatura, a gente fala assim de conteúdo, de informação, de ideologia, de uma mensagem que é passada, mas é fundamental também pensar na maneira, né, na forma, na estética, na beleza dessa mensagem, no uso da língua, né, com um potencial, né, de passar essa mensagem. Você pode passar, por favor? Calma aí. Aqui a gente tem algumas fotos do Machado que eu queria ter mostrado para vocês. Então a gente tem o Machado um pouquinho mais jovem lá em cima. Essa aqui é de baixo a foto mais clássica dele, né? E lá em cima com alguns intelectuais da época. E aí é curioso a gente pensar na figura do Machado negro, né, a pessoa negra, que no próprio retrato dele vai havendo um branqueamento. Então a gente, né, aos poucos a gente teve que redescobrir que o Machado era mulato.
porque houve um branqueamento das imagens, dos retratos passados para eles. A gente olha, por exemplo, aquela foto lá de cima, a gente, era muito comum os retratos da época, porque a figura do negro, embora houve negros que fossem libertos, né, que não fossem escravos, a figura negra era ligada à escravidão. Então, para tirar foto desses negros que eram libertos, e de qualquer que fosse, mesmo mulato, eles usavam muito pó branco nas figuras, para que pudesse, né, se afastasse a ideia da escravidão, né, da própria imagem. E isso aconteceu com o Machado. Então, o Machado praticamente branco ali embaixo, né? E não é por figuras do preto e branco, não. Né? Porque se a gente tiver uma figura preto e branca de um negro ali, vocês vão identificar que é a figura preto e branca de um negro fiel, né? Então, houve esse branqueamento da figura do Machado. Por favor, calma aí. E aqui eu trouxe, então, primeiro a gente pode conhecer o Machado por algumas propostas. O genialismo do Machado tem algumas características que garantem esse genialismo dele, né? Eu fiz uma forma de tags ali com forma de um bigodinho, né? Porque lembra muito também os de bigodes da época, né? Então, a genialidade do Machado, por exemplo, a gente vai ver na ironia. Ele foi um mestre da ironia, uma ironia que, como diz o Robert Schwarz, é mais venenosa do que crítica, né? Então, se a gente vê, por exemplo, a gente pudesse ver, por exemplo, a Igreja do Diabo, um conto dele, e que ele pega todo o funcionamento da Igreja Católica e faz o diabo criar uma igreja muito igual à Igreja Católica, né? Só que se inverte. E é o diabo. E o próprio diabo cansa de ser igreja, né? Porque ele fala, não, muito melhor ser diabo, porque parece que perdeu a diversão da coisa. Então ele mostra como o próprio diabo se cansaria, o próprio diabo veria as coisas ruins e erradas que ele estaria fazendo como sendo igreja, né? Então essa crítica um pouco ácida, essa ironia é uma das principais características do Machado de Assis, que vocês podem ver. Em especial, outra ali também é o foco narrativo. No processo de criação artística, uma das grandes dificuldades é você acertar o ponto da narração. É você saber de onde você está falando, né? Porque o narrador ele também tem uma personalidade. Você tem que entender essa personalidade do narrador. Então, como por exemplo, vocês assistiram já aquele filme Forrest Gump? É muito massa, né? Ele é o narrador lá. Só que assim, se fosse uma figura de fora que não aquela ali, você pode perceber que o narrador ele tem uma figura muito característica. Você entende o narrador. Você sabe que o narrador naquele caso ali, o narrador é um personagem, inclusive, mas você consegue perceber que na figura de narrador ele tem uma personalidade, ele tem que algumas coisas que talvez ele dissesse você não concordaria, se não tivessem a ver com esse perfil que é o perfil dele ali. E o Machado de Assis sempre quebrou alguns paradigmas da literatura. Um desses paradigmas do foco narrativo é a conversa com o leitor. Ou, por exemplo, quando você pega lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, é ele colocar um narrador, que é um personagem, mas que já morreu. Então ele já morreu e está contando as suas memórias em vida. Então por isso que são memórias póstumas. Então ele quebra alguns paradigmas na estrutura literária, no formato da época, e se garante, né, e se consolida como um grande escritor. Mas, do meu ponto de vista, também, uma das principais características, das mais geniais dele, é o narrador não confiável. Quantos de vocês assistiram aquela série How I Met Your Mother? Capaz. Uma, né? Pelo menos, quem salva? Alguns. Assistam a série. Ela fica bem enjoativa, né? Ela fica bem enjoativa depois da sua 5ª temporada. São 9 temporadas. Mas ali naquela série é muito legal, assim, que é um pai que está contando para os filhos How I Met Your Mother, né? Como que eu encontrei a mãe de vocês. E era um lunático apaixonado, que se apaixonava por todas, né? E ele fica contando a história, só que é legal assim que ele conta a história, mas ele manipula muito a história. Então, assim, não existe um senso do que é real, né? Porque a gente está acostumado a ver as coisas e falar, isso é real, isso é ficção, isso aconteceu. Lá pode ser o mais verossímil, algumas coisas são muito verossímeis, né? São muito iguais à realidade, mas não... Mas ele filtra muito a mensagem que ele passa. Quando, por exemplo, ele queria dizer, né, que na sua vida de juventude estava fumando maconha, só que ele estava contando a história para os seus filhos. Ele não disse que está fumando maconha. Ele fala assim, a gente estava comendo um sanduíche. Daí aparece na imagem assim, eles comendo um sanduíche gigantesco, assim, e é todo fumaciado o quarto, e eles comendo um sanduíche, assim. Porque ele não quer contar para os filhos dele que ele estava fumando maconha, por exemplo. Então ele filtra a mensagem, ele manipula o discurso. E essa foi uma das características que o Machado fez, por exemplo, lá em Dom Casmurro, que é a obra célebre dele, né? A manipulação do discurso. A gente lê tudo lá e a gente pode confiar em tudo ou nada. É uma versão
Uma versão de quem está contando. Já veio, pensa assim, os teus amigos brigaram. E eles vêm te contar a história. Daí um conta uma história para você, o outro vai contar igual? Provavelmente não, né? Em quem que você tem que acreditar? É difícil saber, né? Porque a história é contada assim. Então ele quebra alguns paradigmas com a realidade. E ele acaba sendo, então, né, essa também é uma mensagem, é uma crítica feita uma crítica no sentido positivo do Robert Schwartz, que é um dos principais críticos do Machado de Assis, que ele diz que ele é um fotógrafo do invisível. E é aqui que depois, de todo o meu blá blá blá, a gente começa a falar da figura do negro na obra de Machado de Assis. O fotógrafo do invisível. Você pode passar, por favor, Cauane? Então, assim, o Robert Schwartz, que é onde eu me baseio para mostrar aqui essa ideia para vocês, ele tem 3 livros, Ao Vencedor as Batatas, Um Mestre na Periferia do Capitalismo, e ele tem um ensaio muito importante que diz As Ideias Fora do Lugar. E ele conta mais ou menos o que aconteceu assim. Os brasileiros importam os ideais liberalistas para o Brasil. Ideais liberalistas que vão, inclusive, ser a base do nosso processo de independência. Só que vocês vão lembrar quais são os principais, o centro do que é o liberalismo. Vocês conseguem lembrar? Então, a liberdade, né? E a liberdade de trabalho. Então, tudo isso está no centro da liberdade de expressão, a liberdade de direitos. Principalmente a liberdade de direitos, que tem muito a ver com a Revolução Francesa, que vocês têm aprendido em história. Então, assim, os brasileiros importam isso. Só que o liberalismo, que vai dar base ao capitalismo também, qual que é o principal base do capitalismo? O lucro, né? Ele faz sentido numa sociedade que é europeia, mas ele não vai fazer tanto sentido aqui numa sociedade como a brasileira. Porque a sociedade como a brasileira tem 2 bases sociais muito fortes. Essas 2 bases sociais, vocês vão encontrar ali naquela tag, são o favor e a escravidão. O favor é uma ideia de clientelismo, basicamente. É que a ideia que eu expliquei que os pais do Machado viviam de favor. Você é livre numa sociedade, mas você não tem dinheiro, você não tem bens, você não tem títulos de nobreza, você não tem um ofício, tipo, você é um sapateiro, um ferreiro, ou presta qualquer serviço de ofício. E então você vive de favor, fazendo um servicinho ou outro na casa de alguém que, né, precisa de você ali. Ou, às vezes, por exemplo, muitos escritores, muitos artistas viviam desse favor. É o que a gente chama dos agregados. É o puxa-saco. Era muito comum, então, nas casas de engenho, serem casas muito grandes. E tinha o senhor do engenho, e o senhor do engenho, né, com a sua propriedade, sustentava os parentes, né? Então todos os parentes viviam junto, né? Aquele primo lá não precisava trabalhar. Ele ajudava ali nas coisinhas ali e vivia da dependência. E quem sustentava isso? A escravidão. Só que se vocês forem pensar, a escravidão é totalmente avessa, né, a um ideal liberal de liberdade de direitos. Então parece que há uma incoerência disso no Brasil. E os escritores, em especial os escritores românticos, que alguns de vocês talvez estejam estudando na literatura, como o próprio José de Alencar eles não vão perceber isso. E o que acontece na literatura deles? De maneira estética, na estrutura da literatura deles, as personagens vão ter personagens burguesas no centro, né, personagens que são como as europeias. Uma novela da Globo, assim. Novela da Globo, todo mundo é muito rico, todo mundo é muito bonito, todo mundo tem os dentes muito perfeitos, né? Todo mundo acorda maquiado. E, inclusive, os conflitos que acontecem ali são conflitos burgueses, como, por exemplo, em Senhora, é um conflito assim, sentimento versus dinheiro. Nesse livro Senhora, do José de Alencar, basicamente enrola uma paixão entre, né, um casal. Só que o rapaz ele era um pouco interesseiro, ele acaba querendo não casar com a mulher. Só que se a mulher ganha sempre assim, né, o dinheiro aparece. É Camaro amarelo, sabe? Andava de CG, de repente ganhei uma bolada do meu pai, do meu velho, e estou andando de Camaro amarelo e agora você não me quer, né? Porque agora eu vou escolher qualquer outra mulher. Porque eu estou de Camaro amarelo, estou podendo. Então,
Isso acontecia mais ou menos na literatura do José de Alencar. Só que o Machado vai perceber essa incoerência. E ele vai perceber essa incoerência, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma transposição, ele vai pegar o modelo liberal e vai colocar, né, o modelo liberal muito próximo às figuras da escravidão, a figura do negro e do processo de escravidão, e vai ver que esse lado fica incoerente. Fica incoerente você defender um ideal liberal e ser sustentado pela escravidão. Então a gente tem algumas tags ele dizendo isso. Ele vai chamar, e a gente vai ver que o Brasil ele entra no mundo do capital, no desenvolvimento econômico do Brasil, por causa da escravidão. Então você pensa que é algo que é totalmente conservador, totalmente retrógrado, que é a escravidão, que vai alavancar o progresso. Então isso o Robert Schwartz vai chamar isso de desenvolvimento moderno de atraso. Porque a escravidão vai sustentar tudo isso. E a partir disso, então, pessoal, eu queria mostrar alguns contos do Machado para vocês. São 2 contos em que isso vai acontecer. Poderia passar, por favor? Então, são 2 contos, Pai contra Mãe e O Caso da Vara. Eu vou contar um pouquinho da história deles para vocês. Pai contra Mãe é assim, a gente tem uma figura ali a figura de um rapaz que se apaixona por uma moça. E esse rapaz ele não se dava emprego nenhum. Ele foi trabalhar com o primo, não dava certo, ele não gostava dessa coisa de ter que trabalhar todos os dias, ele era meio preguiçosão. Mas ele sempre dá um jeito de sustentar. Só que ele conheceu uma mulher e se apaixonou por ela. Ele falou, vou ter que casar, agora vou ter que arrumar um emprego. E essa menina, ela vivia com a tia. E a tia era uma solteirona, era a tia mesmo. E então ele foi casar, morar com elas, dele teria a menina costurava para sustentar a tia e ele teve que sustentar a mãe e a tia. Só que ele não gostava de trabalhar e acabava sempre aquele sustento assim, de vez em quando tem, de vez em quando não tem. E a tia ficava muito... não gostava disso, criticava muito ele. E ele falava, fique tranquilo que tudo vai dar certo. Até que eles recebem a notícia de que vão ser pais. E tudo para eles era gracinha. Tudo era assim, Deus proverá. Amanhã Deus proverá. E acontece que eles têm um filho, e a situação vai ficando muito problemática. Até que chega um dia, o dono da proprietária da casa onde eles moravam chega e fala assim, vocês têm aluguéis devendo, vocês precisam me pagar, se vocês não me pagarem, vocês vão ser despejados. E eram muitos aluguéis, e eles não podem pagar, até que esse rapaz, ele começa a encontrar um emprego de caçador de escravos. E era assim, escravos fugidos. E, inclusive, esse conto ele começa mostrando alguns ofícios e algumas ferramentas utilizadas na época da escravidão. Entre elas era um colar de ferro preso ao pescoço dos escravos que tinham fugido. E aquele colar, né, ficava preso para sempre, para que quando esse escravo fugisse de novo, se percebesse que era um escravo fugido, né, e os senhores dos escravos, eles faziam um anúncio assim, recompensa, escravo. Existia a profissão de caçador de escravos. E esse rapaz começou a fazer isso, ganhava-se boas recompensas. Mas começou a aparecer muita gente nesse ofício e começou a dar baixa no mercado, vamos dizer assim. E eles começaram a ficar sem dinheiro. E veio o filho. E com a vinda do filho dele, a situação se apertou muito mais. Eles ficaram realmente sem dinheiro. E a tia deles deu uma solução. Falou, vocês vão ter que entregar esse filho para um orfanato. E o pai não queria. Mas a situação chegou a tal que eles não poderiam sustentar o filho e foram levar o filho para o orfanato. E ele, nesse dia, então, né, teve que levar o filho para o orfanato. Eles estavam despejados, estavam morando de favor na casa de uma conhecida. Ele foi levar esse filho para o orfanato, numa noite. E ele saiu e demorou ao máximo aquele dia para levar o filho ao orfanato. E nisso, quando ele estava andando, havia uma escrava que tinha um anúncio de uma recompensa altíssima, eram 100 mil réis, era uma recompensa altíssima que quitariam todas as dívidas deles, resolveria a vida deles. E ele cruzou com essa escrava, enquanto estava levando o filho para o orfanato. Entregar o filho, totalmente triste. E o que ele fez? Viu a escrava, ele foi até uma farmácia, falou, cuida do meu filho por 1 minuto, por favor, que eu tenho uma coisa para fazer. E foi e caçou a escrava. E prendeu a escrava. E quando a escrava viu ele e estava presa, ela falou, por favor, não me entregue. Porque se você me entregar, eu estou grávida.
o meu senhor vai me bater, vai me espancar, e isso dói muito mais nessa situação que eu estou. E ele não se preocupou com o fato dela estar grávida. Ele falou, ele tinha um motivo, que era o seu filho, né? Ele tinha o seu filho que ele queria salvar e precisava do dinheiro, e ele levou a escrava para o seu senhor. E o seu senhor recebeu a escrava, viu que de fato era a escrava que eles estavam caçando, deu 100 mil réis para ele e começou a arrebentar a escrava, violentá-la. E a escrava ficou com tanto medo, uma situação de tensão tão grande, que ela abortou na frente dos dois. E esse rapaz que tinha caçado vê a escrava abortar na frente deles e fala, estou indiferente a isso, eu recebi meu dinheiro, pega o dinheiro e vai embora, louco de felicidade, porque ele vai conseguir ter o seu filho. Então esse é um dos conflitos que o Machado coloca, um conflito liberal, né, que a gente pensa a situação da escravidão, e é um pai contra uma mãe. E o que interessa no momento, né, a gente tem o lucro, né, vamos pensar no lucro, no sustento, no comércio, no desenvolvimento, né, do direito ao trabalho de um, em prol, né, do massacre de outro. E ele vai, resgata seu filho e vai feliz da vida com seu filho para a sua casa. Então esse é o conto em que ele coloca a situação da escravidão ao lado de um progresso, de uma ideia de progresso, de uma ideia, né, liberal, e ele vê que tudo isso é inconsistente, é incoerente um ideal liberal, é incoerente uma importação de ideias europeias numa situação em que a gente tem um país que tem por base a escravidão. E é basicamente a mesma história que vai acontecer também no caso da Vara, que é um garoto que gostaria de sair do orfanato, e o pai dele manda ele para o orfanato, não, para o seminário, só que ele não queria ser padre de jeito algum. E ele foge do orfanato para ser padre e vai até a casa de uma madrinha aqui, e ele implora a madrinha, madrinha, por favor, dê um jeito de falar com meu pai para que ele me tire do orfanato. E o pai e a madrinha conversam com o outro padrinho e obrigam, tire ele do orfanato. Porque dá a entender assim que a madrinha tinha um caso com esse padrinho, não eram casados, tinha um caso com ele, então ela faz uma jogatina para que tire ele do orfanato. E o pai não, do seminário. E esse filho, esse garoto, que é Damião, ele fica na casa da madrinha por um tempo, enquanto o padrinho negocia com o pai lá a sua ida. E essa madrinha, ela tinha escravas, né, que costuravam ali para ela. E eles ficam os dois se divertindo ali, né, a madrinha e o afilhado, e contam algumas piadas. E nessas piadas, uma das escravas lá, ela acaba se distraindo com a piada, rindo, e atrasa o seu serviço. E ao final do dia, quando ela não entrega a almofada que ela costurava pronta, a madrinha desse garoto vai lá e quer bater nela. Só que ele fica com dó, porque era ele que tinha contado a piada, que tinha distraído ela. E ele falou, não, eu vou apadrinhar essa menina, vou pedir ao final da noite que se ela não termina o trabalho, ela não seja maltratada pela minha madrinha. Mas a madrinha é quem estava negociando a saída dele do seminário, que era o que ele tanto queria. E a madrinha pede para ele, pegue a vara que eu quero bater nela. E ele fica entre aquele dilema, pego a vara para bater na garota que riu da minha piada, ou desobedeço a minha madrinha que vai me tirar do seminário. Então é sempre assim o dilema do desejo pessoal, do personalismo, do individualismo versus a situação do escravo, a situação do negro. Então o que o Machado faz é mostrar que é ridículo num país, e é cômico, né? E ele vai ter um nome para isso depois lá, vai chamar de comédia ideológica, que a gente tenha, né, um ideal todo burguês, né, princípios de liberdade do trabalho, né, de liberdade dos direitos, ao lado de uma sociedade sustentada pela escravidão. E é nisso que a gente pode ver que o Machado dá um salto muito grande, né, em relação aos seus contemporâneos. Para concluir, pessoal, porque meu tempo já estourou, ficam algumas perguntas, né? Você pode passar para o último slide, por favor, lá? São os 2 slides, vai pular, mais um. Aí. A gente já passou mais de 100 anos, né? Eu comecei com uma pergunta, eu quero terminar com uma pergunta também, né? Porque vocês precisam de perguntas. A gente já passou mais de 100 anos da literatura do Machado, e a gente já resolveu o processo de importação de ideias, ou a gente ainda está pintando de negro, né? Pintando de negro a Barbie, pintando de negra hoje o que é o modelo hollywoodiano. Ou a gente incorporou o negro como uma figura de fato, né, nossa aqui e autônoma,
com os nossos ideais, com a nossa cultura, para fazer valer aqui a nossa vida intelectual e literária? São perguntas que a gente deve pensar. E a gente também deve pensar em como resolver essa incoerência, né? Porque a gente continua importando ideias. Como a gente resolve essa incoerência de importar ideias e ver que aqui a gente tem um outro contexto? Um outro contexto que a gente precisa incluir os negros, né? Incluir a consciência negra, né? E a discussão dessa figura no espaço escolar, como a gente está fazendo aqui hoje, inclusive. E uma solução que eu dou, que eu acho que é a solução que o professor Igor tem apresentado também aqui, é o protagonismo cultural. Que é o quê? Acho que daqui a pouco a gente vai ter sarau, né, professor? Que é assumir o nosso papel agora, né? Agora é um papel que não é mais o papel do negro, mas é o nosso papel de consumidores de cultura, mas também de produtores de cultura. E hoje a gente tem visto isso, né? A figura, né, a literatura do negro, né? A gente tem visto isso, trazer as raízes africanas para a literatura. Hoje, né, por lei é exigido que a gente trabalhe a literatura africana ao longo da vida escolar do aluno. Então essas me parece que são algumas respostas que eu digo para vocês aqui, de assumir esse protagonismo, de poder ler um Machado de Assis, né, de a gente poder consumir a literatura como leitores, como espectadores, como plateia, como vocês são, mas também, quem sabe, assumir como autores, né, professor? Produzir poemas, produzir contos, né? Assumir a figura, uma figura mais ativa, uma figura de protagonista no espaço e na vida cultural. A ideia era essa, trazer uma figura do Machado hoje aqui para vocês, que como negro também tentou entender o espaço do negro, né? Revelar as incoerências que a gente tem nesse país, incoerências que a gente vive até hoje. Agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência de todos aqui. Estamos abertos a perguntas. Muito obrigado. É isso. Agradeço ao professor Edros. Nesse instante eu quero agradecer a presença do Campus Colombo, agradecer a professora Camila, que está aqui, ao Everton e ao Jefferson e aos demais alunos que fazem-se presentes. Agradeço também a direção de campus, professor Ciro, que permitiu que você estivesse aqui.